Muitas vezes a gente se utiliza de alguns conceitos que são da psicanálise e sem saber exatamente o significado deles. Então a gente no dia a dia fala algumas palavras sem saber, sem conhecer profundamente o que elas significam, e essas palavras são lá da psicanálise. Eu queria falar um pouquinho sobre isso para você hoje. Então vamos lá. O que é projeção? Escolhi começar por essa palavra que muitas vezes a gente usa nos nossos diálogos. Projeção para a psicanálise significa um momento em que uma pessoa ela desloca para o outro, ou seja, ela projeta no outro, ela localiza em outra pessoa sentimentos ou características ou qualidades ou desejos que na verdade são suas e que ele não reconhece como sendo suas. Na verdade, a gente está falando que a projeção é um mecanismo de defesa, porque ele não quer reconhecer em si, ou ele não tem condições de reconhecer em si, ele transporta esses sentimentos e essas características para o outro. Vamos pensar num exemplo. Uma pessoa fala, o meu namorado é muito ciumento, eu não aguento, ele é muito ciumento, ele fica me perseguindo, quando na verdade ela é ciumenta e ela não consegue reconhecer isso em si. A outra palavra que eu pensei que a gente pode entender melhor é a palavra recalque. A gente fala em recalque ou recalcamento. O recalque tem a ver com conteúdos que são inconscientes e que são reprimidos. Esses conteúdos eles se referem a desejos, a fantasias, a imagens, a sentimentos muitas vezes, e eles são reprimidos, eles são repelidos da nossa consciência e reprimidos lá no inconsciente, porque se a gente se der conta deles, isso vai gerar muito sofrimento. Muitas vezes, esses sentimentos eles aconteceram ao longo da vida ou mesmo até na infância e a gente reprimiu, ou seja, a gente recalcou para evitar o sofrimento. Então, a gente também está falando que o recalque é um mecanismo de defesa, é um jeito que a gente produz de evitar o sofrimento. Tem uma outra palavra que é bem interessante, que é a transferência. A transferência para a psicanálise é uma palavra que tem super a ver com o setting, com o que acontece na relação terapêutica, no setting terapêutico. Então, é muito comum que o cliente ele transfira para o terapeuta ou para o analista sentimentos, modos de se relacionar, percepções que tinham a ver com relações infantis que ele teve. Muitas vezes relações com o pai, com a mãe ou com algum parente muito próximo. Então ele desloca esse modo de se relacionar para o terapeuta e ele passa a se relacionar muitas vezes com o terapeuta ou com o analista, o colocando naquele lugar daquela pessoa com a qual ele teve um relacionamento muito próximo na infância. E é muito interessante quando isso acontece na análise, porque em o terapeuta, o analista, percebendo isso, ele pode trazer à tona, trazer a consciência para o cliente e a pessoa toma consciência do que ela está pensando, do que ela está sentindo, de como era aquela relação. Então, quando acontece a transferência na relação terapêutica, isso é um material muito importante para o analista, para que possa ser trabalhado com o cliente. Identificação. Você já ouviu esse termo? Identificação tem a ver com o momento ou momentos em que a gente assimila características ou qualidades ou modos de ser do outro e quando a gente se apropria disso para a gente. Então, na verdade, a gente está falando que a gente passa a repetir o que o outro faz, porque a gente acha aquilo interessante, porque a gente admira o outro, porque a gente quer ser parecido com ele. Isso não acontece conscientemente. E isso acontece na nossa vida desde lá de trás, desde a infância, porque a gente é constituído pelo outro. Quando a criança ela começa a imitar os pais, isso a gente chama de processo de identificação. Aliás, um dos primeiros momentos de formação da personalidade vem da identificação. A criança ela começa a imitar o modo de
de dizer dos pais, palavras que os pais usam, fica parecendo que ela tem os pais como modelo, uma referência e começa a imitar isso. Isso a gente chama de identificação. E isso está sempre presente na nossa vida, desde que quando a gente é criança.